Meu nome é Ana Satini Sá Nobre. Eu sou Caio Lemos. Meu nome é Luciana Oliveira. Eu sou o Arthur San. Meu nome me chamo Isis, me reconheço como mulher trans. Eu sou não binário. Sou homem trans. Eu me reconheço como mulher transexual. Eu sou um homem trans. A minha sexualidade, eu me reconheço como heterossexual. Em questão de preconceito, o que mais me marca é o preconceito familiar. Já completou um ano que eu fui expulso / sair de casa, justamente por questões de preconceito. Os meus pais, eles não me reconhecem como homem trans, eles não aceitam isso. Então isso foi uma questão, a partir do momento em que eu me expliquei a eles como eu me via, né? Eles não reconheceram, eles não aceitaram. Então isso foi um dos motivos que eu tive que fazer esse desmembramento, me afastar dos meus pais e dos meus irmãos. E muitos dos familiares que têm contato comigo hoje em dia não me veem como homem trans. Eles preferem me reconhecer como uma lésbica masculinizada. E isso é uma forma de preconceito, e uma forma de preconceito muito dolorosa. No âmbito de faculdade e de trabalho, eu não cheguei a ter uma transfobia muito pesada com relação a isso. Mas sempre tem aqueles olhares mais tortos, alguns comentários, e que você percebe, né? Mas isso são coisas que a gente vai tentando desviar, vai tentando deixar de se importar e fazendo com que outras coisas, reconhecimentos de lugares que você achava que não ia conseguir, né? Quando você consegue, isso passa a fazer com que o preconceito ele fique de lado, como já aconteceu na universidade. Um professor que eu nunca esperava que ele fosse entender tão fácil e tão rápido, ele entendeu e a partir daí ele passou a utilizar pronomes corretos, a me enxergar da maneira como eu me via. E o reconhecimento é difícil, por quê? Porque no meu nome civil tem meu nome de homem, eu uso meu nome social na faculdade, uso meu nome social em outros lugares que aceitam e que devem aceitar porque é lei. Porém, o que acontece? Se sofre preconceito sim, porque nem todo mundo está ciente das leis. Às vezes você vai para um atendimento ambulatorial no SUS ou no hospital particular e vão querer te tratar pelo nome civil, sendo que aquela instituição tem por obrigação de te tratar pelo nome social, que é o nome que você escolheu, né? Não o meu nome antigo de registro, mas o nome que eu me reconheço. Então, o constrangimento maior que eu já passei foi esse, né? De chegar no atendimento de saúde, dar o meu nome social, porque já no cartão de saúde a gente tem um nome social antes do nome civil. Isso é lei, né? Então, passei constrangimento que a pessoa falou assim: Ana, eu vou te chamar por Ana Satini porque aqui tá fulano de tal. Então eu vou seguir a identidade. Eu tive que explicar para aquela mulher que ela estava errada, equivocada, porque a lei me amparava com o direito de usar sim o meu nome social. Mas ela foi extremamente arrogante, né? Ela foi extremamente estúpida, e eu fui em busca dos meus direitos ligando para a Secretaria de Direitos Humanos para denunciar o caso, porque eu me sentia ofendida, né? A nossa sociedade não aceita a nossa identidade, por quê? Porque ela é construída em cima de padrões sociais patriarcais, padrões sociais que ditam que a normalidade é a heteronormatividade e o conceito binário, homem, mulher e acabou. Mas não, o sexo nem sempre é um fator biológico. O que define o meu sexo é a minha mente. Há uma diferença muito grande entre o preconceito e o estranhamento. São reações muito próximas. Eu vivi muito estranhamento, diferentemente do preconceito. Principalmente as minhas irmãs de lutas, que são as mulheres trans e as travestis, elas vivem mais a situação do preconceito. Também situações de homens trans vivem muito preconceito. Eu vivi mais o estranhamento, que seria a situação
em que pessoas muito próximas, né, assim, elas estranharam os primeiros momentos da transição. Eu não vivi preconceito nesse sentido. A única vez que eu passei por uma situação de preconceito foi dentro da universidade. E eu não entendo muito isso como preconceito, eu entendo mais como falta de conhecimento mesmo, porque a pessoa que trabalhava é terceirizada, né? A pessoa que trabalha na universidade, qual estudo terceirizada, e ela não havia recebido um treinamento, né, sobre transexualidade. Então, no momento de entregar os papéis, né, da burocracia de assistência estudantil, ela queria utilizar unicamente o meu nome de registro. Então ela se posicionou assim, não querer usar o nome social. Eu não entendo isso como preconceito, eu entendo isso como a falta de conhecimento, né? E também ela é submissa a um cargo, né? Então ela tinha que fazer cumprir, ou seja, o problema não estava nela, o problema estava na gestão, né? Então eu não entendo assim ao certo isso como preconceito, mas eu entendo muito mais como falta de conhecimento, de não entender o que é a transexualidade. Sempre existe preconceito em qualquer parte, em qualquer lugar existe, até mesmo dentro de nossas casas. E a situação que mais marcou foi quando o meu irmão, nem foi de ser não binário, mas de ser homossexual, que eu cheguei em casa e decidi falar abertamente para toda a minha família, e o meu irmão quis me agredir ou fazer coisas parecidas com agressões verbais e físicas, né, como eu digo, até mesmo pauladas, mas não chegou a me agredir por conta da minha mãe, que minha mãe sempre me aceitou e sempre foi por mim. Então, na rua a gente está aberto a tudo. A gente não tem uma segurança, porque até mesmo os policiais agridem. Tem essa questão também. Mas uma situação que eu já passei também é no banheiro, de pessoas ficarem falando ou olhando. E na primeira vez que eu saí de saia na rua da minha casa, os vizinhos começaram a sair. Eu fui passando no meio da rua e eles saindo e gritando: tira essa saia, vai colocar uma roupa de homem. Isso foi muito pesado pra mim, porque é fácil você chegar, falar, tá bom, botar o dedo na minha cara, mas pelo menos tentar se colocar no meu lugar e ver pelo que eu passo nos dias a dias. Sair, botar o nariz empinado e aguentar tudo aquilo é muito pesado pra minha cabeça. Chega uma hora que você chora, bota tudo aquilo pra fora, nem é tanto por fraqueza, entende? Foi uma vez que eu tava numa esquina com uma amiga minha e parou um cara querendo falar com a gente e tal, e eu acho que ele não sabia que eu era trans. E acabou que eu fui sair com ele e aconteceu uma discussão e ele arrancou o meu outro alargador, tinha uma alargador nas duas orelhas, e ele arrancou uma alargador da minha orelha pelo fato de ser trans. Não aguento mais ouvir da sociedade coisas referentes a órgão genital. Ou então, se dizer assim, mas tu nasceu mulher. Como assim tu nasceu mulher? Tu quer virar homem? Isso são coisas que ninguém quer virar nada. E independente da maneira como eu nasci, o que interessa é que eu nasci Arthur. Se eu nasci com órgão sexual X, se eu nasci com órgão sexual Y, isso não é da conta de ninguém. Isso é referente somente a mim, né? Isso são coisas que eu tenho que conviver. Mas são coisas muito incômodas que a sociedade ela ainda insiste em bater nessa tecla. Né? Então, de perguntar, como é que tu faz pra transar? Não interessa, isso é uma coisa minha e da minha companheira, pronto. A gente não é gente como eles, né? Que eles não veem a gente como igual, como se a gente fosse diferente, como se a gente escolhesse assim, mas a gente nasce assim. E eles não entendem como a gente se sente. Vai trocar essa roupa. Bota uma roupa de macho.
eu continuo com o olhar das pessoas como se fosse o gênero masculino, porque é uma coisa muito pequena, né? As pessoas não conhecem o não binário, assim, abertamente, não conhecem o não binário. Então eu não aguento mais. Vai virar homem, bota uma roupa de macho, se põe no teu lugar. Eu fico no lugar onde eu quiser. Meu lugar é em todos os lugares. O que eu não aguento mais ouvir da sociedade é dizer que isso é moda. É uma das coisas, né? Algumas pessoas fazem esse tipo de comentário, e também dizer que eu não sou um homem. Não me reconhecer como homem. O que eu não aguento mais ouvir da sociedade é que os meus direitos são privados pela minha condição sexual e social. Né? Como eu expliquei, a sociedade é heteronormativa, é misógina, é preconceituosa. E se enquadrar dentro desse contexto social, para uma transexual, às vezes é uma violência. Uma violência no sentido não físico, mas uma violência interior forte, porque é exigido da gente que se adeque à sociedade, e não a sociedade se adequa à nossa realidade. Então, o que eu não aguento mais ouvir é que é ideologia, sabe? Eu estou na faculdade, estou na academia, para desmistificar isso, repito, para transformar não, porque já é, mas para elevar as questões de gênero à cientificidade. Já existem, claro, trabalhos antropológicos, sociais, que tratam a respeito, mas tudo na literatura e nos artigos científicos é muito escasso ainda. Então eu quero contribuir para isso, né? Sei que pode parecer um pouco utópico, pode parecer um pouco idealista, mas a gente tem que lutar, ou pelo menos plantar a semente. Então esse processo ele é transitório também, não é só meu, ele é de todas as pessoas que fazem parte, né? Então essa aceitação ela tem tempo, né? Assim também ela exige um pouco de respeito também. Por exemplo, tem pessoas que ainda não me chamam pelo meu nome social, entendeu? Mas aí eu entendo e procuro entender a situação dessa pessoa e tentar ajudar também da melhor forma para que a aceitação seja mútua, né? Mas a minha aceitação normalmente ela foi muito bem aceita, fui muito bem abraçado, né? E as pessoas têm me amado e têm me ajudado muito nesse sentido. Então eu acho que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida agora, nesse exato momento. Desde a infância eu já notava algumas características diferentes. Com 4 anos eu me questionava por que eu não tinha nascido menino, né? Por que eu tinha determinado nome, por que eu não era o filho que meu pai tanto queria. Mas durante toda a minha adolescência, esses questionamentos eu deixava guardado para mim, porque eu não podia chegar para os meus pais e dizer: mãe, pai, eu gosto de coleguinha fulana de tal, eu me sinto desse jeito. Não podia, eu sempre soube que meus pais não me darem um apoio. Então eu fui guardando isso. Tentei me relacionar com homens cisgêneros para ver se não era uma fase minha. Será que eu estou passando por uma fase? Só tive pessoas próximas a mim que eram mulheres, então será que eu estou tendo uma atração por mulher? Então vou tentar namorar com um homem para ver se isso passa. Porque meus pais eram bem religiosos, então eu sabia que para eles isso seria uma barreira muito grande. E só piorou a situação, só me sentia muito mal. Então passei a controlar isso muito dentro de mim, e com 19 anos, eu já na universidade, passei a ter conhecimento de um filme, que é Garotos Não Choram, onde foi o primeiro contato que eu tive com transexualidade. Eu tenho uma tia por parte de mãe, que ela é uma mulher trans. E meus pais, em momento nenhum, nem se referiam a ela como uma travesti, eles se referiam. Então, nem ao termo transexual, o que era, eu não tive contato. Vim ter contato depois de assistir o filme, que aí eu fui pesquisar. Quanto mais eu pesquisava, mais eu me encontrava
mas eu me via dentro das pesquisas. Poxa, é assim que eu me vejo, né? É assim como eu sempre me vi, e foi uma construção a partir daí, né? A primeira coisa foi a escolha do nome. Eu comprei o primeiro binder, que era uma faixa torácica, e aí eu fazia todo momento, todo dia era um dia de travesti diferente, porque em casa eu não podia me vestir da maneira como eu queria, então em casa eu usava roupas femininas. Para ir para a universidade, eu ia de roupa feminina. Chegava lá, eu tinha um armário onde eu guardava o que eu tinha conseguido comprar. Ia no banheiro, trocava de roupa, passava o dia todinho. Quando era para voltar para casa, fazia a mesma troca. Então todo dia era isso, todo dia era essa troca. Até onde eu fiz a quebra de poder sair de casa e pude me engajar mais no movimento, que foi o momento onde eu pude me libertar, né? Pude conhecer outros homens trans, saber que não tinha só a mim, e aí entrar mesmo a fundo de cabeça. Mesmo tendo esse já um ano de liberdade, vamos dizer assim, sem ter os meus pais muito no meu pé, eu ainda não iniciei meu processo hormonal, porque aqui a gente não tem nenhum local de atendimento. O local que se tinha de atendimento era o Atache, que é lá no Hospital Mental de Messejana, que quando foi esse período que eu saí de casa, ele simplesmente parou o atendimento. Então não tem nenhum local onde uma pessoa trans possa ir, um hospital que preste um atendimento, né, com um clínico geral, com um endocrinologista. A gente não tem, a gente está completamente abandonado, né? Então, um desses motivos é que a nossa busca é pelo ambulatório TT, para que a gente possa ser assistido, né, por um direito básico de saúde. Então, eu ainda não iniciei meu tratamento hormonal. Só basicamente o que eu faço são a rotina diária. Eu utilizo o binder, que é o compressor dos intrusos. A gente vai buscando toda a documentação para retificação de nome. Meu cartão do SUS já é com nome social. Utilizo na universidade o nome social, carteirinha. Então, a gente vai buscando esses caminhos, né? Mas a nossa luta principal é pelo ambulatório. Sim, isso eu sempre me aceitei, né? Então eu sempre vivi assim, né? Então hoje eu estou no momento mais feliz da minha vida, porque eu resolvi externalizar o que já existia dentro de mim, né? Então antes eu não fiz, não fazia, não fiz. E para mim foi o momento que eu vivi mais depressivo, cheio de problemas, tive N problemas. E agora não, agora eu estou num momento mais feliz, de felicidade, né? Então essa minha aceitação foi extremamente importante. O meu processo de aceitação, eu acho que ele aconteceu bem depois do meu processo de transição. O que acontece? Nós não temos amparo da rede de saúde para a nossa condição transexual. Principalmente aqui em Fortaleza, nós não temos ambulatório transexualizador. O que seria um ambulatório? Seria um local onde pessoas transexuais teriam acesso a uma equipe multidisciplinar de profissionais para atender às demandas da nossa realidade. Porque, de fato, nós precisamos de psicólogos, psiquiatras, de endócrino, de assistente social, para cuidar das nossas questões. Por quê? Elas são patologizadas? Não. Mas, muitas vezes, as agressões que nós sofremos no mundo, as agressões sociais, elas causam um adoecimento do ser humano. E esse adoecimento ocasiona em inúmeros problemas, né? Desde depressão até o suicídio. Então, claro que acompanhamento psicológico é necessário, porque transitar do masculino para o feminino, ou o contrário, é um ato de coragem, né? Então, eu não tive esse amparo da rede de saúde, né? Eu fiz por conta própria, tomei hormônio por conta própria, fiz as minhas plásticas também por conta própria, sabia que eu era, porém foi uma mudança muito brusca, e quando eu me vi já toda transformada em uma mulher, o que aconteceu? Eu tive um choque de identidade. Então eu tive um pouco de negação, porque enquanto mulher eu queria ser reconhecida como mulher na sociedade, mas isso de fato não acontecia. Então aquela imagem que eu via no espelho
correspondia aos meus anseios, sim, de ser mulher. Mas quando eu me enxergava lá fora, o olhar dos outros dizia o contrário. Então, meu processo de aceitação demorou a acontecer por isso, porque tinha que ser também externo. Hoje já não ligo tanto para o externo. Já me resolvi bem na terapia, já me resolvi bem em todas as questões mentais também. Não que eu seja doente mental, mas é uma questão de mente. E a aceitação aconteceu bem depois, sabe? Quando eu vi que o preponderante partia de mim, não lá de fora, né? Porque no começo eu queria essa aceitação que viesse do lado externo, né? Hoje eu me imponho para o lado externo. Então acho que hoje eu me aceito bem por isso. Eu sempre me vi assim, dessa forma. Eu colocava roupas da minha mãe desde pequena e era tudo a brincadeira. Pra mim, poderia ser apenas uma brincadeira até eu ver que realmente era isso que eu queria. Então foi um pouco doloroso porque meu pai é homofóbico. E seria muito difícil eu entender isso. Então, eu quis primeiramente falar pra ele, só que eu tive umas orientações da minha própria mãe pedindo pra mim não conversar com ele logo. Aí ele começou a me botar em aula de Muay Thai, sendo que hoje em dia eu sou bailarina, 7 anos. E não era isso que eu queria, Muay Thai, nem Taekwondo, nem Karatê, nem tudo que ele tinha tentado. Tentando forçar uma heterossexualidade que não existia e nunca irá existir. Então ele preferiu ir embora. E ele foi embora quando eu fiz 12 anos, ele já não morava mais comigo. Então as coisas começaram a ser já um pouco mais fáceis para se assumir, né? No meio da minha família, mas várias pessoas apontaram, botaram o dedo na minha cara, compararam com drogados, como se, tipo, antes ele ser gay que drogado. Mas nessa comparação é tão boa, porque comparar minha sexualidade com o usuário, não vejo fundamentos. No momento, meu maior sonho é fazer a mastectomia masculinizadora, que é a retirada dos intrusos, né, que seria a correção do seio feminino para o peitoral masculino, né, que acredito eu que seja o sonho de 99,9% dos homens trans é fazer essa cirurgia, porque é uma coisa que incomoda muito, ainda mais eu que tenho seios muito grandes, então isso é um tanto até constrangedor. De costas eu já tenho toda uma aparência masculina, mas quem olha pra mim de frente e escuta a minha voz já chama de senhora, aí isso dá uma baqueada. Igual hoje eu no terminal fui comprar uma água porque a moça ouviu minha voz, certo senhora, eu, poxa, não foi dessa vez, né? Então fazer essa cirurgia, pra mim, ela acaba sendo até mais importante, um sonho maior do que a própria hormonioterapia. Se fosse colocar assim numa escala, seria a minha prioridade. Eu tenho sonhos, pode ser muito pequenos, mas tem outros também que eu considero bastante bem grandes. Tenho o sonho de termos um ambulatório transexualizador aqui no estado do Ceará. Esse é um dos meus sonhos. E tenho um sonho também de fazer as minhas 2 cirurgias que eu pretendo fazer. Digamos que eu tenho vários sonhos, né? Mas o meu sonho principal mesmo é não levar tantos nãos no mercado de trabalho. Sabe? Eu queria ter a equivalência de uma pessoa cisgênera na hora de uma entrevista, na hora de querer um cargo, né, dentro do padrão da minha profissão, né, como professora. E eu queria que o meu reconhecimento fosse equivalente ao de uma pessoa cisgênera. Mas como pessoa transgênera, eu acabo sendo estereotipada como inferior, mesmo que eu possa ter mais capacidade do que os meus concorrentes. O preponderante não é a minha capacidade, e sim a minha aparência, a minha identidade. E isso realmente me dói bastante. Porém, eu sonho que um dia isso mude. Eu sonho que as transexuais saiam das ruas
Não que eu esteja contra a prostituição, não sou contra, até porque se realmente não existe nada no mercado de trabalho, as meninas se tornam obrigadas a ir sim para a rua, mas eu sonho que outras portas sejam abertas para que também existam trans atuantes no mercado de trabalho e que possam contribuir para a sociedade de uma maneira ativa e assim diminuir um pouco o preconceito. Eu sonho em ser um grande bailarino, de bastante sucesso. Assim, quem não sonha em ter sucesso na profissão que você sempre sonhou, entende? E é meio difícil, porque assim que eu falei pra minha própria mãe, que sempre me aceitou, que eu queria fazer artes cênicas ou dança, foi muito pesado. Foi mais pesado, na verdade, do que a minha sexualidade. Foi aquele negócio de meu filho vai pra essa área, arte cênica, pra dança, vai ser vagabundo. É o que a sociedade passa, é o padrão. É o que eles passam, que para a pessoa ser certa, direito, ela tem que fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, mas não é isso que eu quero pra mim. As pessoas que fazem essas faculdades são porque elas realmente querem isso pra ela, mas não é isso que eu quero pra mim. Recado para as pessoas que têm preconceito que eu tenho que dar é que, independente de identidade sexual, de condição sexual, do ser humano ser gay, transexual, lésbica, ou seja o que for, é que todos nós somos seres humanos, todos nós temos que ser solidários uns com os outros. E eu acredito que essa solidariedade criaria um mundo melhor. Porque o preconceito só gera violência, não digo só física, mas a violência verbal, a violência social. E eu queria ver uma humanidade de mãos dadas, independente de terem pessoas que tenham crenças diferentes, que não aceitam a transexualidade, mas que respeitassem. Então meu sonho era o respeito. A aceitação talvez seja uma utopia, mas no mínimo respeito da nossa realidade. Para essas pessoas que ainda têm preconceito, deixem o preconceito de vocês de lado. Nós não somos nenhum bicho, nenhuma abominação, nenhuma aberração. Nós somos pessoas como qualquer outras. Então, se você tem qualquer tipo de preconceito, procure conversar com uma pessoa trans e saber como é o dia a dia dela. Que acredito que a partir do momento em que você procurar se colocar no lugar dessa pessoa, o seu preconceito ele acaba. Que as pessoas acordem todos os dias e se olhem para o espelho e digam o quanto elas são lindas e o quanto elas são maravilhosas. Isso é ótimo, é uma coisa surreal. Você mesmo se sentir lindo, você não precisa de ninguém para botar o dedo na sua cara e dizer você é lindo ou você é feio. Se você se amar, você não precisa mais que ninguém te ame. E o amor próprio é tudo na vida de uma pessoa, tudo. Então eu levo isso comigo e eu digo todos os dias pra mim mesmo, eu sou lindo, eu me amo. Que um recado que eu deixo é que respeitem mais a gente, porque a gente passa por coisas que eu acho que a gente não merece passar. Tipo, que a gente é ser humano igual a todo mundo. E que isso deixe de ser um tabu, né, gente? Pesquisem, vejam sobre. Porque cada gente tá aí, tem cada vez mais pessoas que começam a transição. Espero que no futuro as mais novas tenham um futuro melhor, né, do que a gente que passa por muita coisa para estar aqui hoje. Eu tenho para falar que a transexualidade não é coisa de outro mundo. É uma coisa super natural e comum, como qualquer uma outra coisa, como qualquer outra ação, como qualquer outra forma de vida, como qualquer outro ser humano. E que a transição não é única e exclusiva só das pessoas transgêneras ou das pessoas transexuais, mas que ela é pertencente também a todos, né, que estão ao redor e que faz parte também. Então, fazer parte da transição é também transicionar, também estar dentro do processo junto com a gente. E que uma forma de isso acontecer é você se permitir
a conhecer um pouco mais o outro, né? Enxergar não só com a sua visão, mas com a visão do outro também, com o olhar do outro também. Então isso é muito possível, né? Se algumas pessoas acham que isso não é possível, eu afirmo com todas as letras que isso é possível. Sim.